Beleza, então vamos comentar aí sobre algumas notícias de tecnologia que aconteceram aí nos últimos dias. Vamos falar sobre uma polêmica que tá rolando com uma loja chamada de Kroger, que é uma loja americana meio que um supermercado que tá utilizando inteligência artificial para definição de preços dinâmicos. E isso é uma coisa que volta e meia aparece, né? Volta e meia aparece o uso de inteligência artificial para definição de preços. E será que isso é bom ou é ruim? Tem os dois lados da moeda. E vamos comentar também sobre o update que rolou no Grok, a inteligência artificial do Twitter, criada pela xAI. Basicamente o modelo não tem nenhum tipo de filtro. Qualquer coisa que tu pede ali pro negócio gerar, ele vai gerar aquilo. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Beleza, então essa notícia aqui surgiu recentemente, nesses últimos dias, falando que a Kroger, que é uma loja americana, meio que um supermercado, tem utilizado a técnica de Dynamic Pricing, de preços dinâmicos, e que esse preço utiliza dados dos usuários e pode variar de acordo com a sua renda. Eles usam uma IA por trás ali que define o preço dos produtos e que isso vai variar com as informações pessoais dos usuários que estão fazendo a compra no negócio. E segundo essa notícia aqui, 2 senadores americanos estão levantando aí alarmes em relação a isso, né? De que essa Kroger está usando inteligência artificial para criar esse modelo de preço dinâmico. E que essa empresa, na verdade, construiu isso junto com a Microsoft. E que eles vão instalar câmeras nas lojas físicas da Kroger que vão usar reconhecimento facial para identificar se a pessoa é, sei lá, homem, mulher, enfim, o gênero da pessoa, a idade do consumidor, uma estimativa disso, e que isso vai permitir que a Kroger use as informações então dos consumidores para criar ali dados personalizados de cada consumidor, de cada cliente. Eles vão poder alterar o preço de produtos ali de acordo com essas informações, que eles chamam de Edge Shelf. E assim, esse aqui é o site da Kroger, essa loja aí americana, que é realmente um supermercado, né? Tu pode comprar aqui comida e várias outras coisas. E assim, essa questão de preço dinâmico é uma coisa que todo mundo está discutindo sobre isso, né? E principalmente de utilizar a inteligência artificial para conseguir construir isso. E usar as informações das pessoas, dos consumidores, para criar essa variabilidade de preços ali. E consequentemente maximizar os lucros da empresa. E assim, eu acho que tem 2 lados nessa história. Em primeiro momento, quando a gente vê esse tipo de matéria, esse tipo de notícia, a gente vai dizer que isso aqui é ruim. E com certeza é ruim porque afinal estão usando dados das pessoas para construir esses algoritmos aqui, né? Dados que você nem sempre concordou em divulgar. O fato deles colocarem ali uma câmera no supermercado para identificar as pessoas e enfim, criar uma base de dados em cima disso é uma coisa bizarra. Mas o preço dinâmico, que também parece uma coisa completamente absurda, bom, talvez não seja tão bizarro assim. Sei lá, a ideia do negócio, né, é que, bom, eles vão estar cobrando determinados produtos um valor mais caro se a pessoa ganha mais. E consequentemente cobrando um valor menor se a pessoa ali, de acordo com o que essa IA dizer, ganha menos. Então essa maçã aqui, por exemplo, que está sendo vendida por $1, segundo ali essa matéria, pode ser que, bom, se eles identifiquem ali que uma pessoa ganha mais, tem uma renda maior, pode ser que eles não cobrem $1, mas cobrem, sei lá, 1,15, o valor pequenininho que está escondido aqui embaixo. Então eles criam ali um perfil de cada cliente de acordo com hábitos de consumo. É uma coisa meio creepy, né? Mas se a gente parar pra pensar também, se o grande objetivo deles é maximizar o lucro deles, eles vão ter que agir nas 2 pontas. Então eles vão ter que aumentar o preço disso daqui se o perfil da pessoa é uma pessoa que ganha mais, e também vão ter que baixar esse preço aqui caso seja uma pessoa que ganha menos. Caso eles não façam esse ajuste para ambos os lados, para quem ganha mais e para quem ganha menos, eles não estariam maximizando o lucro deles. Pelo menos pensando em termos microeconômicos, é a conclusão que eu chego. Então esse tipo de algoritmo de IA, se essa IA está realmente querendo maximizar o lucro de uma empresa usando essas técnicas aqui de Dynamic Pricing, pode ser que essa IA, na verdade, esteja agindo como se fosse uma espécie de Robin Hood, tirando do rico, dando pro pobre, enfim. E a empresa maximizando o lucro nesse meio do caminho. I will make you no promises save one. That if you truly believe in your hearts that you are free, then I say we can win. Ok, parece uma coisa meio bizarra falar isso, né? Seria muito mais fácil condenar essa notícia e dizer que é um absurdo a Kroger tá usando IA pra mudar o preço dos alimentos. Mas se o objetivo deles é realmente maximizar os lucros, eles são obrigados a fazerem isso. Então pessoas que, na teoria, têm uma renda menor, talvez tivessem uma vantagem com essa IA. Teriam benefícios em essa IA estar agindo. E pessoas que ganham mais teriam malefícios em relação a isso, porque estariam sendo explorados porque ganham mais. Só que tudo converge para a questão dos dados. Deles estarem utilizando esses dados, provavelmente sem o consentimento de muita gente, porque ninguém iria querer que essa empresa aqui tenha os nossos dados. Ninguém gostaria de fornecer tanta informação para um supermercado, para eles ficarem trocando o preço da maçã ali que
estão tentando vender pra você. Então a grande sacanagem nisso daqui não é necessariamente o preço dinâmico, como essa matéria tá apontando aqui, né, que eles até colocam no título, mas sim o fato de estarem utilizando informações das pessoas sem elas quererem. E até porque em muitas situações pode ser que alguma pessoa que tenha muito dinheiro, que supostamente, né, a IA cobraria mais caro dessa pessoa, ela pode acessar esse site, mas bom, o site não tem tanta informação sobre ela e acaba cobrando um preço baixo em algum produto. E consequentemente alguma pessoa que talvez tenha menos dinheiro do que essa pessoa, mas a IA não tem informação sobre essa pessoa e acaba cobrando um preço mais caro. Então nem sempre isso vai ser justo. E assim, lendo essa matéria aqui, a gente vê que isso não só acontece em supermercados nos Estados Unidos. Na verdade, a gente sofre disso mesmo aqui no Brasil, né? Quando a gente usa o iFood ou o Uber, por exemplo, a gente sabe que existe técnicas ali de preços dinâmicos. Que talvez eles não vão mudar o preço do hambúrguer ou do burrito que tu vai comprar. Mas eles podem oferecer, por exemplo, entrega grátis para uma pessoa que talvez, segundo o modelo deles ali, possui uma renda menor. E não dá entrega grátis para alguma pessoa que sempre compra no iFood e supostamente não teria problema em pagar a entrega. E o Uber é a mesma coisa, né? Quem nunca pediu uma corrida junto com um amigo e os valores deu diferente ali? Corridas que foram requisitadas no mesmo momento. Então, enfim, é um tema controverso. Mas o que eu queria apontar aqui nisso aqui, trazer isso aqui para uma discussão, é que nem sempre um preço dinâmico é uma coisa ruim pra todo mundo. Pode ser que isso aqui sirva como um grande distribuidor de renda. Por mais que, sei lá, o objetivo dessa IA seja maximizar o lucro dessa empresa aqui. É uma coisa meio bizarra, mas microeconomicamente falando, pode ser que funcione. Pode ser que ter uma IA mudando o preço das coisas de acordo com o perfil das pessoas seja bom pra sociedade. Por mais bizarro que isso pareça. Apesar que eu não quero que os supermercados tenham tanta informação sobre mim. Mas sim, pode ser que eu não tenha conseguido te convencer em relação a isso. E bom, a xAI, que é a empresa do Elon Musk de inteligência artificial, eles criaram um novo modelo que gera imagens e que está disponibilizado dentro do Grok, dentro do X do Twitter. Só que uma coisa que ao mesmo tempo é interessante, mas é meio bizarra, é que esse novo modelo que eles fizeram consegue criar qualquer tipo de imagem. Basicamente o negócio não tem filtro. Então ele consegue criar, sei lá, uma imagem da Taylor Swift usando lingerie até a Kamala Harris usando uma arma. Essa é a verdade. Inclusive nessa reportagem aqui do The Verge, olha a imagem aqui que eles geraram usando o Grok. Uma imagem do Mickey usando o chapéu do Make America Great Again, fumando um cigarro e tomando uma cerveja. Um tipo de imagem que seria completamente impossível tu gerar nos outros modelos, né? Tentar gerar essa imagem usando Midjourney não seria possível, nem o DALL-E da OpenAI. Exatamente por causa dos filtros ali de direitos autorais. Só que assim, a coisa fica mais bizarra do que simplesmente o Mickey tomando cerveja e fumando cigarro. Olhem essa imagem aqui, por exemplo. Uma imagem do Barack Obama junto com o Joe Biden. E o Barack Obama tá segurando uma faca, olhem só. Com certeza existe filtros ali no Midjourney e no DALL-E para não deixar você criar esse tipo de imagem. E olhem essa imagem aqui. Se tu pede ali pro algoritmo do Grok, que é uma imagem do Bill Gates, o negócio cria isso. Apesar que essa imagem ficou meio mal feita, né? Vamos ser sinceros que não parece o Bill Gates. E parece mais que ele tá, sei lá, cuspindo o negócio. A única coisa que talvez tenha grande qualidade nessa imagem é o logo da Microsoft. Isso o algoritmo fez de forma bem feita. Bom, e várias imagens inundaram aí o Twitter, criadas por esse algoritmo, né? Da mesma forma que o Bill Gates ali também fizeram o Barack Obama. Ou quem sabe o Donald Trump segurando 2 armas ali. Ou o George W. Bush também ali envolvido nisso. E tem umas coisas bem polêmicas, né? Olha essa imagem aqui. Definitivamente mostra que o algoritmo não tem filtro algum. Mas também pode servir para criar coisas amigáveis, né? Como os 2 candidatos à presidência dos Estados Unidos tomando um sorvete juntos. Mas assim, era o que a gente poderia esperar de um modelo vindo do xAI, da empresa do Elon Musk. Né, o Grok já nasceu como uma coisa meio zoada, um chat GPT sem filtros. E o modelo de imagem deles, obviamente, que eles iam divulgar sem filtros também. Só que muita gente tá comentando que isso pode levar a alguns processos, né? Já que esse negócio é completamente sem filtros. Ok, talvez essas figuras públicas não processem ali o Elon Musk, enfim. Mas se esse modelo tá sem filtro para isso, ele tá sem filtro para todas as outras coisas. Então tem várias bizarrices surgindo aí na internet, vindas desse modelo do Grok, de geração de imagens. Mas também é interessante para ver o potencial desse tipo de modelo, de que esse tipo de imagem realmente pode ser gerada. Apesar de que a grande maioria das IAs que geram imagens, Midjourney, DALL-E, Stability AI, enfim, não permitem esse tipo de coisa. Filtros que não permitem que você crie imagens usando pessoas ou marcas famosas. Então tem um lado interessante de ver o potencial de um modelo de IA sem filtro algum. O que a gente poderia ter caso isso não fosse banido. Ou o que a gente poderia ter quando os modelos open source se tornarem tão bons quanto esses aqui. Mas enfim, então essas foram algumas notícias de tecnologia dos últimos dias. IA sendo usada para criação de preços dinâmicos, que pode ser ruim, mas também talvez tenha um lado bom nisso. E a nova IA do xAI que permite que você crie qualquer coisa com um negócio. Vamos ver quais serão os próximos capítulos disso.